Boa noite, meus amados. Graça e paz a todos aqueles que me ouvem. Hoje nós gostaríamos de ler uma passagem bíblica. A passagem bíblica fica em Romanos capítulo 8, do versículo 28 em diante. Diz assim o texto bíblico: Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com seus planos. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com seu Filho. Ele fez por isso que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim Deus chamou os que haviam separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. Não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Que Deus abençoe essa palavra ao nosso coração. Nesta noite, que seria o culto de oração, de doutrina, nós queremos compartilhar com os amados irmãos a passagem da Bíblia, onde ela diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Bem, algumas coisas nós gostaríamos de levar em consideração. Um exemplo disso é a permissão de Deus. Às vezes nós nos perguntamos por que tanta tragédia, por que tanta dificuldade, por que tanta histeria, por que tanta morte. E os planos de Deus, eles se estabelecem nesse meio de dificuldades. Os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Ele estabelece em meio a toda essa dificuldade. Gostaríamos que os amados imaginassem na vida de José. Como foi a vida de José? Uma vida cheia de dificuldade. Primeiro foi vendido pelos seus irmãos, depois foi traído pela mulher do oficial de Faraó e foi lançado na prisão. Se imaginarmos que uma vida dessa existe a presença de Deus, nós vamos pensar então ou perguntar por que Deus permitiu todas essas coisas. Mas a existência de Deus, ela não é perceptível pelos problemas que houveram na vida de José, mas pelas soluções que houveram. Então, quando nós percebemos que Deus permite algumas coisas, é para que Ele se manifeste, é para que a sua graça ela se manifeste. É para que o amor de Deus seja manifestado e a sua salvação manifestada de forma gloriosa por aqueles que os amam. Eu tenho em mente que a nossa maior dificuldade é também o nosso maior desafio. E o nosso maior desafio é amar a Deus. Meus amados irmãos, quando nós amarmos a Deus de fato, e quando esse amor enchermos todo o nosso coração e toda a nossa alma, então nada mais restará. Nada mais restará. Quando Deus ele for amado por nós de forma que nada mais reste, então só o amor de Deus ele será suficiente para que nós possamos atravessar toda a dificuldade. O apóstolo Paulo entende isso quando ele por 3 vezes ora a Deus. Ora, você imagine um homem que orava pelos enfermos, os enfermos eram curados. E agora imagine a contraposição, como alguém diz, porque ele ora pelos outros e os outros são curados e ele ora por si e ele não é curado. Então Paulo buscou 3 vezes a Deus em função dessa situação. E a mesma resposta apareceram por 3 vezes: a minha graça te basta. A graça de Deus na vida de Paulo, ela se manifestava com mais intensidade quando Paulo tinha essas deficiências, que ele cita na sua carta. Então, toda vez que Deus deixa ou permite que alguma dificuldade ela venha nos assolar, venha nos atingir, venha a nos contrapor, contrariando todas as coisas, então Deus está no controle. Sabemos de todas as coisas. O apóstolo Paulo entende que todas as coisas cooperam. Não o bem somente, não somente o mal, mas todas as coisas, elas estão juntas
porque Deus está no controle, Deus está acima de tudo. Meus amados irmãos, vamos buscar a Deus mais do que antes. Vamos fazer o nosso papel. Vamos buscar nos curvar, nos humilhar na presença de Deus. Deus hoje, Ele está revelando um movimento na igreja, um movimento de renovação, um movimento de consagração. E esse movimento não se dá pelo medo do coronavírus. Esse movimento não se dá por qualquer outra situação de pânico. Esse movimento deve se dar porque nós amamos a Deus. Então, se você ainda não encontrou essa forma de buscar a Deus, se você ainda não encontrou essa forma de dedicação, de consagração, busque amar a Deus. Ele diz o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. O nosso grande desafio é amar a Deus. Que Deus abençoe essa palavra ao nosso coração, abençoe a todos os irmãos. Eu sei que as coisas estão difíceis e elas não serão fáceis, mas Jesus disse que elas não seriam fáceis. Ele disse: no mundo eu também tive aflições e vocês encontrarão aflições, mas vocês sejam fortes e tenham bom ânimo, porque eu venci e vocês também vencerão. Que Deus em Cristo abençoe essa palavra ao nosso coração. Amém.